Ora, viva, boa noite, seja bem-vindo ao programa Visão Política. Hoje é terça-feira, estamos aqui para lhe proporcionar o melhor debate aqui na TV Sucesso e, como tem sido habitual, elegemos 3 temas que vão fazer parte do programa Visão Política. O primeiro tema, vamos analisar um pouco sobre a autorização do Presidente da República do retorno às aulas presenciais e que mantém igualmente o recolher obrigatório na cidade de Maputo, Marraquene, Buane e Matola. O segundo ponto, vamos analisar só um pouco sobre o início da primeira fase de vacinação dos profissionais de saúde contra a Covid-19 no país, que iniciou ontem, segunda-feira. E, por último, vamos analisar um pouco sobre a questão do relatório da Amnistia Internacional, que denuncia abusos de violação de direitos humanos em Cabo Delgado. Os mesmos estão a ser perpetrados pelas Forças de Defesa e Segurança, assim como pelos insurgentes. E para nos ajudar a analisar esses pontos, contamos com a presença de Rui Janeiro, que é politólogo, e do outro lado temos o Dr. Carlos Jack, que é analista político e igualmente advogado. Desde já agradeço pela vossa presença aqui no programa Visão Política. Boa noite. Muito boa noite. Obrigado pela oportunidade de cá estar mais uma vez. Boa noite e muito obrigado pelo convite e boa noite aos telespectadores. Obrigado pela vossa presença, Dr. Carlos Jack e Rui Janeiro. E vamos começar com o nosso ponto prévio em relação ao início da segunda fase do processo de desarmamento, desmobilização e reintegração dos homens armados de Renamo, que iniciou ontem em Manica. Rui, comece consigo. Bem, eu penso que é oportuno que se olhe pelo processo de DDR, que quando olhamos pelas etapas de estudos de conflitos, estudos de paz de conflitos, tem a ver com a questão da resolução de conflitos, mas também é interessante ver que este processo está a ser lento, esta é a crítica que eu coloco, mas está a ter seu andamento. E eu penso que é necessário também apelar que alguns membros ligados à junta militar da Renamo, que ainda não se desmilitarizaram, que aderam a este processo, porque este processo é para garantir a pacificação de Moçambique, a construção do desenvolvimento socioeconômico. Também é importante olharmos para este processo na medida em que vai permitir que grande parte dos moçambicanos possam circular livremente a nível do país, sem nenhum medo, olhando para o aspecto da construção da democracia, da institucionalização do espírito da tolerância política entre os cidadãos, a construção de um desenvolvimento humano harmonioso em que cada moçambicano possa dizer algo sobre o processo de paz, mas também para o processo do próprio desenvolvimento. Olho também para este processo de DDR, na medida em que há um grande interesse por parte do governo em ver a junta militar da Renamo desmilitarizada. Mas também vejo numa outra perspectiva o fato de que Mariano Nhongo ainda é intransigente com este processo. Mariano Nhongo ainda tem seus interesses. E, na minha opinião, quem olha pela ideia das juntas militares, na história das juntas, as juntas sempre tiveram uma mão externa, tiveram interesses estrangeiros por detrás. Não há dúvida que em relação à junta militar da Renamo também há interesses estrangeiros, interesses externos. Vejo também a ideia de que a fundação da junta militar da Renamo tinha um objetivo claro, que era a ideia de destruir o tecido econômico e social do país, desestabilizar Moçambique, e a não aderência da junta militar ao processo de DDR, esta resistência de alguns membros da junta militar, do próprio Mariano Nhongo, é porque há grandes interesses que estão por detrás dessa junta. Um dos interesses que se coloca e debate nas academias é o fato de que o Suf Momadi aceitou de mão leve o processo de pacificação por parte da Renamo e também o fato de que o fim da junta militar poderia significar o fim da própria Renamo em termos de resistência de guerrilha. Ou seja, há uma propaganda política de guerrilha na ideia de que, tendo uma junta militar, pode-se usar a teoria de estudos de segurança da escola alemã, que é pressionar de uma maneira usando as armas para que seus interesses políticos sejam satisfeitos pelo governo. Há uma ideia de que se tem a junta no campo militar, essa junta pode pressionar o governo a aceitar seus interesses. E há interesses que Mariano Nhongo quer, como, por exemplo, ser chefe de Estado-Maior adjunto das Forças de Defesa e Segurança. E esqueçamos que aquilo que é o espírito e a letra do Acordo Geral de Paz integrava estes pontos e está a ser cumprido atualmente as Forças de Defesa e Segurança. Portanto,
Eu apelo ao Nhongo, assim como a própria junta militar, a aderirem ao processo de pacificação do país. Os moçambicanos não querem a guerra. Este é o momento de a gente andar atrás das pessoas para forçar a aceitar um acordo, acertar o processo de paz. Este é o momento para que os moçambicanos aceitem que é necessário construir a estabilidade econômica do país, é necessário que o país tenha uma agenda de desenvolvimento, uma agenda e plano de segurança do Estado. O Estado tem que ser seguro, os cidadãos devem circular livremente, estarem onde quiserem estar, sem ter medo, sem viverem violências ou ameaças. Portanto, eu concluiria para dizer que o senhor Mariano Nhongo tem que aderir a este processo de DDR. Este processo de DDR é vantajoso para moçambicanos, para estrangeiros e para toda a comunidade internacional. Obrigado, Rui. Vou passar para si, Dr. Carlos Jack. Iniciou a segunda fase do processo de desarmamento, desmobilização e reintegração dos homens armados de Renamo após o interregno de mais de 2 meses. Este processo já desmobilizou mais de 1.400 guerrilheiros de Renamo no universo de mais de 5.000 guerrilheiros que se prevê que sejam desmobilizados. Esta segunda fase prevê que sejam desmobilizados 782 guerrilheiros de Renamo. Dr. Carlos Jack, que avaliação faz deste processo? Por outro lado, temos esse processo a decorrer, mas também temos o Mariano Nhongo, que continua, de alguma forma, a querer negociar com o governo para chegar a um consenso, porque há esse entendimento de que os pontos a reivindicar são legítimos no seu ponto de vista. Bom, muito obrigado. Em primeiro lugar, os meus cumprimentos aqui ao meu colega de painel, que é a primeira vez que estamos juntos, o Dr. Rui, é assim? Obrigado. E eu estou de acordo com o Dr. Rui, basicamente, naquilo que disse. O processo é lento, é verdade, mas temos o problema da pandemia e temos o problema de Cabo Delgado. Portanto, são duas situações complexas que exigem do governo um esforço sobrenatural, digamos assim, para um país com todas as dificuldades económicas e financeiras, com um tecido social praticamente esfrangalhado já há mais de 30 anos de guerra, de secas as chuvas, tempestades, de pobreza, dificuldades de entendimento, sobretudo, que é o mais grave. É lento por aí e é compreensível. Tudo recai para cima do Presidente da República, porque é o chefe de Estado, é o titular do órgão máximo, mas também recai a nós também, e as forças políticas nacionais, e particularmente a Renamo. Eu sempre faço esta referência, porque a Renamo tem uma certa responsabilidade sobre o Mariano Nhongo. Mariano Nhongo, na minha opinião, tem sido agraciado com uma tolerância do governo, com uma tolerância política, portanto, do Presidente da República, particularmente como chefe de Estado e como comandante em chefe das Forças Armadas. E tem beneficiado de muita tolerância exatamente porque o Presidente tem um caráter conciliador e sempre esperou que houvesse entendimento. Um triângulo que seria o Mariano Nhongo, num dos vértices, Renamo e o próprio governo, liderado, portanto, pelo Presidente Nhus. Este triângulo poderia ser um triângulo que pudesse se transformar numa linha reta, passa a expressão, em que todos conseguíssemos, portanto, pelo mesmo caminho, todos olhássemos para o país como a coisa mais importante do que os interesses individuais. Isto dizendo, por outras palavras, aquilo que o Dr. Rui também referiu aqui. Mas, infelizmente, o Mariano Nhongo tem sido resistente, independentemente dos interesses estrangeiros. Talvez, nesta altura, o Mariano Nhongo e a Junta Militar sejam uma expressão menor dos interesses do estrangeiro. Uma parte, porque Moçambique sempre foi olhado como um país que devia merecer muita atenção especial e dividir este país por interesses estrangeiros. É o interesse menor nesta fase porque o interesse maior está em Cabo Delgado. É aí onde pensam que poderiam eventualmente vir desestruturar, portanto, o território moçambicano e o próprio sistema político, portanto, tornando um caos e caminhando Moçambique para um Estado falhado.
É difícil para Moçambique ser um Estado falhado, pela sua própria história, pela história da luta de libertação nacional, pela história da Frelimo e como nós atingimos a independência, em que hoje há um compromisso internacional com muitos países que não seria fácil, portanto, tornar Moçambique num Estado falhado. E, para além disso, o próprio governo tem sido muito mais coerente e consistente, apesar de muitas críticas que a gente possa fazer, para manter o Estado unitário, independentemente de algumas ideias tribalistas, regionalistas. Os partidos políticos também da oposição, que fazem parte do sistema democrático, na minha opinião, têm-se mostrado mais nacionalistas, contendo eventualmente alguns interesses e alguns apetites regionais, mas têm-se mostrado, portanto, como parceiros no sistema democrático, que olham mais para o país no seu todo do que fracioná-lo, dividi-lo em 3 partes ou em 2 partes. O Mário União queria substituir, no fundo também queria substituir o Afonso Dhlakama, porque entendia ele que seria a segunda figura na hierarquia militar pelas suas capacidades, para aquilo que tem sido, para aquilo que foi ao longo dos anos em que a Renamo militar sempre subsistiu. Mas neste momento aparece depois com uma certa descoordenação, com o reinício do DDR e também com as peças importantes que hoje se afastaram. E penso que o reinício, apesar de lento, finalizando, veio talvez no momento oportuno. Obrigado, Dr. Carlos Jack. E para já este era o nosso ponto prévio em relação à segunda fase do processo DDR que iniciou ontem em Manica. E para já vamos falar um pouco sobre aquilo que foi a comunicação do Presidente da República à nação em relação à questão de recolher obrigatório que foi introduzido sensivelmente, ou melhor, no dia 5 de fevereiro, quando a sua comunicação. O Presidente da República, nesta última comunicação, aliviou as medidas restritivas que havia sido impostas no âmbito do combate à Covid-19 e, deste modo, autorizou o regresso às aulas no sistema do ensino, o que, de alguma forma, as escolas estão a se preparar para fazer face a esta medida, que, de alguma forma, o Presidente da República procura um equilíbrio em relação às aulas, assim também a questão da pandemia da Covid-19. Rui, a questão que eu lhe coloco, como analisa essa questão do Presidente da República ter autorizado as aulas, o regresso às aulas, na verdade é que nós vamos ter um sistema de ensino um pouco adaptado, um sistema de ensino modelo híbrido, que vai conciliar as aulas presenciais, assim como as aulas através das plataformas digitais. Como é que avalia este processo de ensino que nós estamos a aderir devido à pandemia da Covid-19? Bem, eu penso que o chefe do Estado tomou as medidas que tomou, olhando um pouco aquilo que é o xadrez do desenho de políticas públicas distributivas. O chefe de Estado prestou atenção à questão do desenvolvimento econômico do país. Claro que não é possível também que uma nação desenvolva sem a qualidade do ensino. O ensino é uma chave principal, ou seja, os brasileiros dizem que é a educação que é a chave para o desenvolvimento dos países africanos. Portanto, eu penso que o presidente tomou em conta nesta linha. É preciso aliviar as medidas, abrir o ensino e a aprendizagem em Moçambique. Portanto, mas em relação ao recolher obrigatório, eu penso que esta medida é necessária para o país, embora do lado jurídico é visto como um ato inconstitucional, tomando em conta aquilo que é o mapa do poder, a Constituição da República em Moçambique. Mas eu penso que é uma medida necessária. Mas também não é bom aliviar as medidas abrindo a escola sem tomar medidas pelo fato de que só abrir o ensino e não imunizar essas pessoas, eu penso que é um grande risco. Uma vez que já começou a primeira fase de vacinação em Moçambique, eu penso que logo que começar as aulas era necessário também que essas crianças, esses estudantes ou alunos pudessem ter acesso, como um dos primeiros, acesso ao processo de vacinação. Poderia aliviar, de certa forma, o medo dos pais de mandar as crianças à escola, podia aliviar também a questão da desconfiança do próprio sistema de saúde, se o sistema sanitário está em crise ou não, ou se não vai colapsar. Outro ponto que eu penso que é importante
e que o chefe de Estado, na minha opinião, não prestou muita atenção, é preciso tomar uma política, é preciso desenhar uma política pública e avaliar em termos de estratégia de implementação. Ou seja, do lado temos políticas públicas, do outro lado temos que ter as medidas em termos de efeito, causa e efeito. O que é que isso pode dar depois? Eu penso que aqui não se olhou muito nessas variáveis, causa e efeito. Mas também eu penso que o chefe de Estado está a receber muita pressão política por vários segmentos da sociedade, por parte dos empresários, por parte dos educadores, por parte dos membros do próprio governo, por parte dos doadores, né, por parte da comunidade internacional, por parte da Associação Médica e dos vários grupos da sociedade civil sobre como é que o chefe de Estado olha em relação a estas medidas de prevenção e combate ao Covid-19. Mas há um outro elemento que eu penso que é importante que o chefe de Estado tomou, é o fato de existirem as restrições em relação a acesso, por exemplo, aos bens, há restrições de horário, de funcionamento. Eu penso que estas medidas são boas medidas para se tomar. Embora aqui há uma crítica de que tipo de Estado também estamos a construir. Porque se nós formos olhar pela característica do tipo de Estado que estamos a construir, é um Estado gestionário, em que a gestão do próprio Estado é uma medida mais fechada, diferentemente de uma medida aberta. E se não é aberta, vai contra os valores dos direitos humanos, né? Direito a acesso ao transporte, direito a acesso aos bens da primeira necessidade, direito a acesso, por exemplo, acesso à circulação, que faz parte dos direitos humanos. Portanto, o recolher obrigatório pode estar a violar esses direitos, mas eu penso que é uma medida política, não é uma medida jurídica. É preciso conciliar as leis e a política. Aristóteles já disse que, às vezes, podemos ter um Estado político pelas medidas que o Estado quer tomar para resolver conflitos ou resolver problemas. Mas as leis vêm para disciplinar o comportamento das pessoas. Portanto, eu penso que o presidente olhou nesta linha. Mas há um elemento também importante que eu penso que o chefe de Estado devia prestar atenção, é em relação como é que as forças de defesa e segurança estão-se a comportar neste período do recolher obrigatório. Há muito aproveitamento por parte da polícia, né, que agride cidadãos, viola, a polícia está a corromper muitos cidadãos, muito suborno. Tive a oportunidade de assistir a dias que a polícia, quando as pessoas chegam depois das 21 horas, a polícia cobra dinheiro para permitir a circulação dessas pessoas. Portanto, é necessário ter estas medidas, mas é preciso garantir a vigilância, a expensão, a supervisão, sobretudo o controle destas medidas. E estou a perceber que, neste momento, há uma espécie de criar estas medidas, mas sem controle. E há um aproveitamento, e os cidadãos ficam descontentes, os cidadãos vêm com seus direitos a serem violados. Portanto, é preciso conciliar as duas medidas. Mas queria dizer que estas medidas são boas para o momento que nós nos encontramos. Se não forem boas, eu penso que teríamos medidas mais difíceis. Mas também o Presidente da República tomou estas medidas para que nós, moçambicanos, olhássemos o momento que estamos a viver. Estamos a viver um momento difícil, não só em Moçambique, mas também na região da SADC. A África do Sul está a passar por momentos difíceis a nível do sistema sanitário. Portanto, Moçambique tem que tomar medidas, mesmo que sejam difíceis. Nós temos que nos comportar face a estas medidas para podermos garantir que tenhamos saúde. Não basta construir um país desenvolvido com pessoas doentes. A saúde é importante em qualquer parte do mundo. Portanto, é preciso ter cidadãos sãos em mentes sãs também. Dr. Carlos Jack, a questão de recolher obrigatório que foi decretado pelo Presidente da República recentemente é uma medida que de alguma forma já levantou debates nos cultores de direito, porque entende que de facto esta medida fere a Constituição da República, porque só preconiza que esta medida só pode ser decretada no âmbito da emergência, estado de emergência, o que significa, neste momento não estamos no estado de emergência. É um debate que se abriu, mas o Presidente da República entendeu por manter, pela manutenção desta medida, e que mais 30 dias, mas também como que olha a questão do sistema do ensino. O nosso sistema de ensino, já por natureza, é um sistema precário. E temos essa situação em que os alunos vão ter que, por exemplo, depois laboral, não vão ter que ir deslocar-se à escola ou frequentar as aulas presenciais, mas sim vão ter aulas através das plataformas digitais.
Como é que olha para esta situação de recolher obrigatório, a questão também no sistema de ensino, que se olharmos para o nível das reprovações ano passado, atingiram proporções alarmantes e de alguma forma isso vai sufocar o sistema de ensino, e não estamos a falar do sistema de que é preciso haver distanciamento na sala de aulas. Como que vamos gerir esta situação? Bom, nós somos precários em tudo, é preciso ter isso em atenção, não é? Quer dizer, não é só no aspecto do ensino, o aspecto económico, o aspecto do transporte, o aspecto da saúde, nós somos precários em tudo. Portanto, alguma coisa tem que ser feita no país para que o país comece a andar. Entenderam que devia ser nas escolas, porque de facto é aí onde deve ser. E o Presidente da República deu tempo para que se organizasse. Recordam-se de que, numa dada altura, quase que faltando 2 ou 3 dias para reiniciar as aulas presenciais, o Presidente, portanto, voltou a cancelar a frequência de aulas presenciais. Isto porque as escolas não estavam organizadas. O país está de olho, no Presidente da República, todo o país. Os outros países do mundo estão mais preocupados com as questões internas, porque também sofrem a pandemia. Mas os moçambicanos estão de olho, portanto, no Presidente da República. E é a parte mais difícil, é a fase mais difícil, penso eu, da sua governação. O último mandato do Presidente da República é muito complicado, um mandato muito complexo, com vários problemas para resolver, tem que ouvir toda a gente, tem que ouvir os conselheiros, tem que tomar posições e certamente que não é fácil, sabemos nós que culminou com a saída da comissão do Dr. Hélder Martins, que também certamente que perturbou o Presidente da República, porque era uma figura muito importante. Portanto, nós somos precários em tudo e toda a gente está de olho no Presidente da República. Penso eu que temos que repensar o Estado. Na sequência que disse o Dr. Rui, portanto, repensar o Estado é olhar para os pilares fundamentais, portanto, de um Estado que seja da saúde, a educação, a liberdade económica. Fundamentalmente são 3, 4 pilares, ou 5 no máximo, que são fundamentais para o desenho das políticas públicas, para olharmos para o país como um país promissor, dentro dos seus princípios, criar, portanto, uma educação para o consumo interno e uma educação, portanto, para o mundo. O moçambicano tem que ser um cidadão do mundo em termos de conhecimento. Ora, é aqui onde nós também começamos a pensar. Será que esta conflitualidade de pandemia com alguns países vizinhos, particularmente a África do Sul, que é o país que neste momento, vizinho de Moçambique, em termos de fronteiras, que sofre mais o problema da pandemia e que, pelas ligações históricas, temos que sempre estar interligados, não podemos fechar as fronteiras. Fechamos uns dias, depois temos que reabrir. Será que essa década reuniu em tempo oportuno, quando começou a pandemia? É aqui também que nós temos que pensar, não é? Porque nas relações internacionais, essas coisas são muito importantes. A África do Sul, por exemplo, é um país estrangeiro, pertence à SADC, mas a regulação das relações entre Moçambique e a África do Sul também se circunscreve no âmbito das relações internacionais. Portanto, e a SADC ainda é um clube de amigos, ainda não é a SADC que todos nós pensamos, e estamos aqui hoje a perguntar-nos, mas continuamos a lidar com a África do Sul ou não? Personalidades que ficaram doentes em tempo útil que foram para a África do Sul para serem tratados. Portanto, não sei se está a ver, este é o dilema que nós temos. Então, o Presidente da República, focalizando no aspecto da abertura das escolas, não tem que fazer outra coisa senão isso. E deu tempo suficiente para que a escola se organizasse. Num dos programas aqui, se a memória não me atraiçoa, abordamos aqui uma questão da saúde, a questão da vacina. Doutor Rui, o grande problema que se põe aqui, que vacina? É credível a vacina? Porque o que nós estamos a ver, mesmo a própria África do Sul, não é? Quer dizer, foi desacreditada numa vacina que há uns largos meses atrás, quer dizer, a Organização Mundial de Saúde parece-me que não
se não há um lapso meu de memória, parece que não reconheceu, não é, a vacina que a África do Sul tinha adotado. E a África do Sul tem, de facto, médicos conceituados. Mas isto para quê? Muitas vezes tem a ver com o próprio enfraquecimento da região, não é? E para abrir espaço para que as vacinas dos países conceituados sejam importados para o continente africano. E é o problema dos dinheiros. Ora, a SADC podia ter reunido e olhar para estes aspectos com olhos de ver, como se costuma dizer, que para mim era muito importante. É necessário, finalizando, a reabertura das escolas deve ser acompanhada, não há dúvidas, com muita cautela, deve ser acompanhada, portanto, sobretudo, para os professores, para os funcionários públicos, para os funcionários que estão nas creches, nas escolas, têm de facto provar que estão bem de saúde. Muito bem, Dr. Carlos Jack, volto para si, Rui, um minuto, estamos mesmo a fechar para este primeiro ponto. Em relação à questão da reabertura das escolas, há uma ideia que fica, Rui, de que parece nós ainda não estamos preparados, não temos um modelo ideal para fazer face à questão da pandemia da Covid-19. Nós vimos em outros países, na África do Sul, em Portugal, houve essa reabertura, mas depois o governo teve que encerrar de uma forma compulsiva as escolas, porque havia o nível de propagação estava a aumentar a cada dia, e nós também vivemos essa situação de que o Presidente da República autorizava o regresso às aulas, mas envolvido alguns dias entendia que não podemos, temos que parar com as aulas, mas até então parece que nós ainda não definimos o modelo. Estamos a aproximar um ano da Covid-19, parece ainda não adotamos um modelo específico para fazer face à questão da Covid-19 e salvaguardar as aulas. Um minuto mesmo, Rui. Eu penso que nós temos dificuldades para combater, primeiro para prevenir e para combater o Covid-19, pelas características do nosso modelo de ensino, das infraestruturas que temos nas nossas escolas, seja escolas primárias, secundárias ou mesmo pré-universitárias, mas também eu penso que não houve uma verdadeira distribuição dos valores do Covid-19 para poder prevenir este problema a nível das escolas. E também houve um fraco aproveitamento, na minha opinião, daquilo que é, por exemplo, o pensamento que se tinha da ideia de que poder criar condições nas escolas significaria também poder afastar a Covid-19. E penso que houve uma espécie de corrupção ligada a este processo dos valores que foram doados para fazer face à questão da Covid-19. Portanto, eu penso que é preciso que haja uma monitoria e avaliação ao nível das escolas, em que momento elas se encontram. E verifico que, mesmo ao nível dos funcionários do Ministério da Educação, há muitos que não têm qualidade para poder monitorar, avaliar se as escolas podem abrir ou não. Portanto, poderemos abrir as escolas, mas as escolas sem condições, serem apenas centros de contaminação, serem apenas centros de reprodução da própria doença. Portanto, o apelo que eu poderia deixar é o fato de que é preciso que o governo continue a fazer monitoria desse processo ao nível das escolas, que este processo de abertura das escolas não fique apenas na mão dos diretores das escolas, dos diretores pedagógicos, dos estudantes, dos funcionários das escolas, mas que todos os atores ao nível da sociedade participem. As organizações da sociedade civil, as ONGs, o Movimento de Educação para Todos, o próprio Ministério da Educação tem que estar em cima. Devia-se criar ao nível das escolas, por exemplo, um clube que luta para a prevenção e controle da Covid-19 das escolas, que poderiam estar lá os encarregados de educação e outros atores. Portanto, dentro deste prisma, eu penso que há dificuldades. Vai-se abrir as escolas, mas já há grandes dificuldades que podem se enfrentar. Mas também há uma outra situação que podemos prestar atenção, é de que não podemos deixar de formar também as nossas crianças em Moçambique, porque isto também é um grande perigo para a construção do próprio desenvolvimento. Obrigado, Rui. Vamos ao nosso segundo ponto, em relação àquilo que foi o relatório da Amnistia Internacional, que denuncia abusos de violação
dos direitos humanos em Cabo Delgado. O mesmo relatório diz que esses abusos estão a ser praticados pelas Forças de Defesa e Segurança e pelos insurgentes. De recordar que o segundo vice-chefe de Estado-Maior, chefe de Estado-Maior-General, disse recentemente que não se pode vencer nenhuma guerra com uma sociedade, com uma população hostil. Ele disse que a população de Cabo Delgado é hostil às forças de defesa e segurança, e isso, se olharmos um pouco, os relatórios já foram divulgados pelas organizações não governamentais, sempre denunciaram as alegadas violações de direitos humanos. E recentemente, há dias, apareceu também o segundo vice-chefe de Estado-Maior-General a tentar dizer que não é bem verdade que haja violações dos direitos humanos por parte das Forças de Defesa e Segurança. Dr. Carlos Jack, eu vou para si. Como é que olha para este relatório que, de alguma forma, denuncia a questão da violação dos direitos humanos? Se recuamos um pouco o tempo, temos vários relatórios publicados aqui em Moçambique, temos relatórios publicados por jornalistas a denunciar a violação dos direitos humanos, a denunciar a questão da limitação de liberdades civis e da circulação das pessoas em Cabo Delgado. Como é que olha para esse relatório? Retrata ou não a realidade que se vive em Cabo Delgado? Bom, eu penso que estes relatórios devem ser vistos com muito mais seriedade do que aquilo que tem sido feito, daquilo que tem sido ao longo destes anos. Sempre, e já num programa aqui, fiz referência a esse aspecto, que quando aparece um relatório externo que faz referência a algo desabonatório a Moçambique, em vez de nos irritarmos, devíamos olhar para o relatório e perguntar: isto acontece de facto ou não? Procuramos saber se acontece ou não acontece. Eu vi nas notícias, para além do relatório da Amnistia, vi as notícias em que se reportam, portanto, os crimes são qualificados como crimes de guerra, em que quer as nossas forças de defesa e segurança com os seus aliados, quer as forças insurgentes ou as que promovem a guerra do outro lado, portanto, massacram as populações. Do lado das forças de defesa e segurança, provavelmente poderá haver aquela ideia de que os insurgentes, portanto, estão disfarçados de população. Logo, devem, portanto, serem massacrados. E do lado dos insurgentes, as forças de defesa e segurança, portanto, estão disfarçados, estão entre as populações e devem, portanto, serem sacrificados. Então, no meio disto tudo, o capim é que sofre. Portanto, é o que está a acontecer. E esses relatórios são também abonados pelas organizações nacionais não governamentais, são as populações que também comunicam, não é? Comunicam para os seus parentes fora de Cabo Delgado quando podem. E lembro-me perfeitamente de uma família que estava, apesar do confinamento, estava, portanto, com uma certa apreensão, porque recebeu um vídeo de um parente que estava na zona de teatro de guerra, em que mandou, portanto, imagens com pessoas decapitadas, enfim. Isto traz, portanto, a ideia de que em Moçambique as coisas, de facto, não estão bem em Cabo Delgado. E pedem, portanto, ao Governo, e nisto é preciso, volto para aquilo que eu disse no início e sempre penso, quando temos um relatório destes, em vez de nos irritarmos, devemos aconselhar o Presidente da República a ter a serenidade e de perguntar: isto acontece mesmo? E tirar. Porque eles pedem uma investigação independente e séria. Então, estão a pedir a quem? Estão a pedir ao Governo. Sim. É porque dão um voto de confiança ao Governo. Que o que acontece não tem nada a ver com a política do Governo, mas com as forças operacionais que estão no teatro de guerra. Guerra é guerra. Ou mata ou sou morto. Portanto, este é o princípio de quem está na guerra. Então, vamos olhar para estes relatórios com muito mais seriedade do que lhe vem dado como tem sido. Para dizer que é só a mão externa que quer denegrir o Governo. Ora, se a comunidade internacional pede ao Governo para fazer uma investigação, é porque sabem perfeitamente que tem um parceiro interno que não tem nada a ver
o que está a acontecer não é a política do governo de chacinem as populações, mas sim algo está-lhe a passar por fora, porque no teatro de guerra o que acontece está alheio, portanto, à vontade do próprio Presidente da República. Rui, venho para si e já vimos o Ministro da Defesa, assim como o Ministro do Interior, a negarem que haja a violação dos direitos humanos. Já vimos tantos vídeos a serem desmentidos pelos dois ministros em relação à situação de Cabo Delgado e atualmente estamos a ver o segundo vice-chefe de Estado-Maior-General também a negar ou a rejeitar as violações que estão a ser levantadas pelo este relatório. E o relatório levanta alguns pontos importantes ou pontos preocupantes em relação àquilo que é a questão do bombardeamento das comunidades através desta empresa que foi contratada pelo governo, chama-se DIC Advisory Group, uma empresa sul-africana que também foi contratada para ajudar a combater a questão de insurgência em Cabo Delgado. Como é que olha para este relatório? Reflete ou não a realidade que se vive em Cabo Delgado, tendo em conta que aqui no país já foram publicados muitos relatórios que de facto retratam a vida de Cabo Delgado? Bem, eu penso que se nós formos olhar pela política editorial da Amnistia Internacional, que não foge um pouco aquilo também que é a política editorial da Freedom House e da Transparência Internacional, penso que esse relatório deve ser visto com muito cuidado. Também em relação à metodologia que eles usaram, o modelo de entrevistas, me parece que não ser um modelo de entrevista representativa. A amostra não é muito representativa em relação ao número das pessoas que eles entrevistaram. Também em relação àquilo que é a própria metodologia, me parece que não ser muito claro como é que eles trazem essas informações. Se entrevistaram apenas pessoas ou tem imagens que provam estes abusos contra direitos humanos. Portanto, eu, até um certo ponto, não concordo muito com o relatório da Amnistia Internacional. E foge-me um pouco aqui também a ideia de que este relatório foi uma espécie de uma encomenda, né, dos países ocidentais. Há ou não violações de direitos humanos em Cabo Delgado? Para podermos eu penso que pode haver violação dos direitos humanos em Cabo Delgado, mas o relatório não é muito claro em relação ao modelo de abordagem sobre a violação de direitos humanos. Quando olho sobre a questão da política editorial, da própria Amnistia Internacional, a Amnistia Internacional sempre, onde, por exemplo, os Estados Unidos da América e a Inglaterra têm seus interesses, sempre eles dizem, quando há uma guerra, que lá há violação de direitos humanos. Portanto, este relatório, para mim, foi uma encomenda. É uma encomenda pró-ocidental. Mas também não podemos deixar de dizer que a nossa polícia em Moçambique usa muita força. A polícia exagera aquele que é o princípio de Max Weber, de uso legítimo da força. Há uma espécie de uma força muito forte, com muita força. Quer dizer, eu penso que é preciso também que a gente passe a educar as forças de defesa e segurança como devem se comportar junto das populações, que no campo militar é para proteger as populações e promover os direitos humanos e não para violar os direitos humanos. Isto é uma questão de educação política que nós poderíamos construir junto das nossas forças de defesa e segurança. Mas também eu olho num outro sentido, de que a Amnistia Internacional não relata muito em relação à violação dos direitos humanos por parte dos insurgentes. Os insurgentes estão a violar os direitos humanos e estão a cometer vários crimes. Temos crimes de terrorismo, crimes contra a segurança do Estado, de terrorismo no contexto interno ou doméstico. Temos crimes por exemplo, de sabotagem, temos crimes de espionagem econômica, temos crimes, por exemplo, de tráfico transnacional de drogas, que os insurgentes estão a meter. Eu penso que a Amnistia Internacional não é muito clara em relação a estas questões. Outro ponto que eu penso que também é importante e que poucas vezes nós não discutimos é, por exemplo, naquela zona de Cabo Delgado, nós termos que construir entre o governo, as forças do governo e as multinacionais, uma força conjunta que possa prestar atenção a estas situações de violação de direitos humanos. Agora, uma coisa que também temos que prestar atenção é o fato de que no campo militar nem sempre a medição de forças é igual, né? Há quem, por exemplo, usa mais força em relação ao outro. E, portanto, pode ser que a força que foi contratada usou mais força para combater aos insurgentes
Isto trouxe reações negativas por parte da população. Né? Mas também há muitos infiltrados naquela zona, há muitos que penetraram junto das populações, que enganam as populações, que cometem atrocidades, que violam as populações, que também, ao fim do dia, querem fazer uma propaganda política, uma propaganda ideológica contra o Estado moçambicano. Nós não podemos esquecer que este problema não está acontecendo só em Moçambique. Mesmo na Somália, que é um exemplo de Estado falhado, mesmo no Sudão, que foi no passado um Estado falhado, aconteceram situações dessas. Roy, só mesmo para fechar, porque há essa tendência quando essas organizações destacam os feitos de Moçambique, nós, digamos, essas instituições são incríveis, mas quando retratam algumas coisas anormais sobre o nosso país, as mesmas instituições onde nós elevamos, no dia seguinte, nós somos os primeiros a dizer que não, aquelas instituições não servem, estão ao serviço do Ocidente. Por que é este pensamento? Eu vou colocar um ponto. Quando os Estados Unidos da América interviu no Iraque e matou Saddam Hussein, houve ou não houve violação de direitos humanos? Houve ou não houve? A vida é um direito natural. Mas a Amnistia Internacional nunca falou sobre a morte de Saddam Hussein no Iraque. Quando houve morte de minorias xiitas no Iraque, na Arábia Saudita, aqui na Síria, a Amnistia Internacional não falou que os sunitas estavam a matar os xiitas. Há um desprezo por este grupo religioso. Mas em relação a Moçambique, eles viraram e disseram que há violação de direitos humanos, as forças de defesa e segurança. Há um interesse, não há dúvida. Mas se olharmos também para os estudos que foram publicados a nível das organizações sediadas aqui no país, na capital, de alguma forma refletem também, diz a mesma coisa que este relator está a dizer. Eu disse que grande parte dos relatores da Amnistia Internacional, de muitas organizações não governamentais aqui em Moçambique, eles vão de acordo aos financiadores. A política editorial dessas organizações tem a ver com a questão dos financiadores. Se é o Banco Mundial que financia, eles vão segundo o que o Banco Mundial diz. Mas isso quer dizer que estão a falsear, estão a Na minha branquear a opinião, verdade? aqui não há grandes verdades. Né? Eu penso que há inverdades também nesses relatores. Portanto, como eu dizia, é necessário que as forças de defesa e segurança tenham um modelo de educação política dentro do campo militar, mas também que a Amnistia Internacional, muitas das vezes, desenha seus relatores de acordo com aquilo que é a política editorial dos seus financiadores. Obrigado. Permita-me passar para o Dr. Carlos Jack. Dr. Carlos Jack, só mesmo para fechar, há esta situação de que nós já acompanhamos vários relatórios publicados a nível da capital que denunciam estes relatórios. Temos agora a relatório da Amnistia Internacional. Há esta sensação que nós já acompanhamos várias vezes em que quando uma organização denuncia algumas irregularidades que estamos a cometer, nós, de alguma forma, vamos dizer que aquela organização não é credível. Mas quando a mesma organização ela vai nos destacar os nossos feitos, nós somos primeiro a dizer que aquelas organizações são credíveis. Como é que olha para esta situação? Mais do que criticarmos a essas organizações, por que não tirar as ilações para podermos aprender desses estudos que estão a ser publicados? Eu, pessoalmente, advogo o princípio de analisar os relatórios que são produzidos. Analisar com muito cuidado, porque não há dúvidas que, quando querem deitar abaixo um país, realmente os relatórios internacionais muitas vezes não são positivos. Mas é preciso nós fazermos um estudo para fecharmos todas as brechas, em vez de ficarmos irritados. Porque uma pessoa irritada não consegue discernir bem. Eu prefiro ter a frieza suficiente para pegar num relatório e ler e dizer assim, isto não é verdade, isto não é verdade. Por exemplo, este relatório da Amnistia Internacional fala de violação dos direitos humanos como um ato imputável, portanto, a quem? Ao governo moçambicano. E o que é que eles dizem? Qual é o exemplo que eles dão nesse relatório? Dão um exemplo de uma senhora que chegou tarde a casa por causa nem chegou a casa, infelizmente, por causa dos transportes, neste recolher obrigatório, na Matola, foi violada e assassinada. Portanto, nem chegou a casa. Ora, isso é um crime comum que ocorre. Agora, quando fala de violação dos direitos humanos, a imputabilidade desta focalização
é para quem? É para o governo, mas é um crime comum. Portanto, concordo consigo, Dr. Rui, quando diz é preciso... Mas então, para mim... Doutor, do ponto de vista constitucional, quem tem a responsabilidade de garantir sobre a segurança pública é o Estado. Não, por isso mesmo que o Estado, em vez de se irritar quando recebe estes relatórios, deve analisar com frieza e depois chapar na cara para essa expressão de que, olha, o que vocês escreveram no vosso relatório, isto pode ser verdade, não vou dizer que é verdade, posso responder assim, pessoal. Isto pode ser verdade, mas isto não é verdade, porque efetivamente tem provas que são estas. Olha, não é o governo que manda chacinar as pessoas em Cabo Delgado. É preciso ficar claro. Não é o governo, não é a política do governo. Não é o Ministro da Defesa ou o Ministro do Interior que diz, olha, vocês façam isso. Eu, na minha intervenção, disse, no teatro de operações, os comandos, muitas vezes, tomam ações, não é, que vão contra os princípios. Parece filmes americanos, mas é fértil vermos filmes que retratam, que partem de factos reais, não é? Que mostram que o comando é que, de facto, violou os princípios militares, os princípios ético-militares e aquilo que, de facto, devia ter sido feito e não fez. Até, às vezes, matam os seus próprios companheiros. Então, é verdade, olhemos com muita seriedade e muita atenção esses relatórios internacionais, porque alguns deles até são encomendas. Muito obrigado. Rui, estamos mesmo para terminar o nosso debate. Vou pedir o seu comentário em relação ao início do processo da vacinação no país, que teve lugar ontem em todo o território nacional. Como é que olha para este processo da vacinação? Bem, eu penso que é um momento ímpar para o país poder vacinar os moçambicanos. Já começou este processo ao nível dos outros estados e é necessário que Moçambique também, junto do multilateralismo, ao nível da Organização Mundial da Saúde e das outras organizações, possa aderir a este processo. Eu penso que também é importante que o país possa vacinar o mais urgente possível a todos os moçambicanos e este processo poderá contribuir, de certa forma, para a prevenção e combate ao Covid-19. Dr. Carlos Jack, já iniciamos este processo de vacinação, ainda esta semana, ou ainda ontem, segunda-feira, recebemos mais outras quantidades que foram doadas por algumas organizações ou países amigos de Moçambique para fazer face à questão da pandemia da Covid-19. Como é que olha para a questão do processo da vacinação? Nós estamos a receber as vacinas, mas de alguma forma há essa questão também que se coloca, a questão da transparência naquilo que são o que está a ser, se de facto este dinheiro está a ser envolvido dinheiro neste processo dessas doações ou não. Como é que olha para a questão de transparência ou não? Há ou não necessidade de alguma forma haver transparência na questão da administração dessas vacinas que nós estamos a receber? Mais do que preocupar-me com a aplicação dos fundos nas vacinas, para mim é que vacina é aquela desejada, então eu quero acreditar que é a vacina desejada, dando o voto de confiança no Ministério da Saúde, no seu Ministro, porque se eu for a analisar se efetivamente o dinheiro está a ser aplicado na aquisição das vacinas, vão-me perder. Então, para eu não me perder, prefiro focalizar na qualidade da vacina, seja qual for o valor que tiver que pagar, porque a vida não tem nenhum preço. Portanto, é por aqui que eu vou. Últimas considerações, Dr. Carlos Jack? Não, eu, neste momento, de facto, o mais importante é acompanharmos este processo de vacinação e acompanharmos, de facto, a qualidade da vacina, as reações que possam surgir das pessoas que depois forem vacinadas e ser mais transparente na comunicação com a população, o Ministério da Saúde ser mais transparente para que a população, de facto, adira à vacinação com a certeza de que a vacina que vão apanhar é aquela que, de facto, é desejada. Rui, últimas considerações. Eu penso que, neste momento, é necessário que todos os moçambicanos tenham a esperança de que esta vacina possa contribuir para o processo da imunização de cada um de nós e que também seja um veículo para a prevenção e combate ao Covid-19 e que possamos todos aderirmos a este processo. Eu penso que o Instituto Nacional de Saúde já testou esta vacina, verificou que a vacina é eficaz, né? Portanto, é necessário que todos possamos aderir ao processo.
Rio de Janeiro, Dr. Carlos Jack, muito obrigado pela vossa presença e nós colocamos o ponto final da presente edição com a promessa de voltarmos na próxima terça-feira com mais temas que marcam atualidade. A todos que nos acompanharam, uma feliz terça-feira. Boa noite.